Alô Baixada Santista, alô Litoral Sul, alô toda a nação santista espalhada no Brasil e no mundo. Nós estamos em contato com o presidente Marcelo Teixeira. Fazia tempo que a gente não falava com o presidente. Tudo bem, presidente? Um abraço pro senhor. Um ótimo ano, viu, presidente? Para todos nós, capelanes, para toda a equipe, para os ouvintes da Bandeirantes, é um prazer sempre participar com vocês, que tenhamos muita saúde, muita paz e muitas bênçãos nesse ano de 26. Se Deus quiser, presidente. E o senhor também não parou, né? Afinal de contas, calendário cada vez mais apertado, não pode dirigente entrar em férias. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa excursão que o senhor participou junto à CBF. Agora a CBF fez uma excursão na Europa, levou vários dirigentes do futebol brasileiro, uma famosa imersão, para que vocês possam entender um pouco mais do que rola lá fora, para quem sabe vocês conseguirem introduzir aqui no futebol brasileiro. Fala um pouquinho pra gente, presidente. Não pode ter férias. Aliás, de Natal, Ano Novo, festas, é o momento mais importante de você continuar o planejamento, confirmar aí as contratações e outras tantas ações que devem ser concluídas e feitas a partir desse período. O Santos vem, de fato, também numa representatividade junto à CBF, que teve uma feliz iniciativa, Capelani, de levar os clubes da Série A, da Série B, para conhecerem a Premier League, o futebol inglês, tudo aquilo que está acontecendo no futebol europeu, na organização, ainda mais aqui o futebol brasileiro, que está perto, está próximo à formação de uma única liga. É fundamental nós estarmos entendendo aquilo que esteja ocorrendo de melhor no futebol mundial, trazermos as boas práticas, os sistemas, as metodologias, e fomos lá conhecer, passar também as vantagens, os pontos positivos do futebol brasileiro e enaltecer, cumprimentar a iniciativa do presidente Samir, que também está acompanhando essa formação da Liga, a CBF discutindo com a Libra, com a LFU. Anteriormente, Capelani, você deve saber, você deve conhecer, lembrar, né? A CBF esteve muito distante dos clubes, era contrário também à formação de ligas, de que os clubes estivessem mais bem organizados, profissionalizados, e agora não, agora com a gestão do Samir, nós estamos percebendo que há o interesse também da CBF de que os clubes possam concluir esses entendimentos e formar, como eu disse há pouco, uma única liga. Então foi muito bom, muito positivo. Eu retornei ao Brasil por causa dos compromissos, mas tanto a cúpula da CBF, a diretoria, como também outros clubes permaneceram, estão em Frankfurt e posteriormente vão concluir a viagem em Madrid, e com isso nós vamos trazer muitos pontos positivos aqui para que possam ser colocados em prática no futebol brasileiro. Que bom, presidente. Claro que a gente vai falar do Santos daqui a pouquinho e acho que é até importante passar para a nossa audiência. No final do ano passado, para essa virada de ano de 2026, nós entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes um dos vices da CBF. E assim, o Samir está começando agora, seu trabalho, a projeção é interessante, ele começou a mexer em muita coisa equivocada do futebol brasileiro, mas eu acho que é importante essa excursão dos dirigentes brasileiros, até porque tem muito dirigente torcedor. Então é muito legal que vocês estejam cada vez mais inseridos lá, e não é baba-ovo de europeu, é entender, é aprender o que os caras fazem lá que a gente pode adotar daqui, né, presidente? Capelanes, eu vou até adiantar, creio que vocês concordem também. O ano passado, a CBF já teve uma atitude corajosa, né, de adaptar o calendário na reta final, né, de acordo com as finais da Copa do Brasil, da própria Libertadores, antecipando a final do Campeonato Brasileiro, facilitando as férias e a programação, que já era difícil e complicada, para que a maioria dos jogadores pudessem usufruir das suas férias. Já foi uma atitude importante no futebol brasileiro. Para 2026, igualmente, nós praticamente melhoramos o calendário e fizemos ao máximo, né, para que esse calendário minimizasse as dificuldades e os problemas com o ano de Copa do Mundo. Aí, vamos dizer, mas de fato acumularam datas, tiveram
competições paralelas, o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que já começa no fim desse ano, desse mês de janeiro, e Copas internacionais, mas são medidas que visam aperfeiçoar até chegarmos a que o resultado geral seja positivo. Ainda não é um calendário adequado, mas já são medidas importantes. Então, o presidente Samir, com a sua diretoria, não está apenas naquele discurso, na parte teórica, né, pensando apenas na seleção ou no campeonato mundial entre seleções. Não, ele está indo ao encontro dos anseios dos clubes. E essa iniciativa de levar ao futebol europeu para nós conhecermos aquilo que está acontecendo, eu vim impressionado. Já tinha parte do conhecimento, mas a gente percebe a profissionalização muito avançada, a integração desde a produção de materiais, não apenas da Premier League, daqueles profissionais envolvidos na liga, também dos clubes, da produção interna dos clubes, que estão sempre muito em sintonia nos critérios elaborados pela competição. Então, é algo fundamental conhecermos as medidas do VAR, medidas que estão sendo implementadas na tecnologia, investimentos nos árbitros, que são todos profissionais. Então, acredito muito que a gente possa, num curto espaço de tempo, formar a Liga de Clubes e ter um calendário com competições mais organizadas e adequadas para o futebol brasileiro. Pô, tomara, é o que a gente mais quer. Ô, presidente, eu acho que é interessante até aproveitar a presença do senhor. Quem está chegando agora na Rádio Bandeirantes, estamos de forma exclusiva com o presidente do Santos Futebol Clube, Santos, o maior clube da terra, Marcelo Teixeira, nos atendendo. Ô, presidente, o senhor defende a ideia, já que a gente está falando sobre essa questão do que se aprende na Europa, traz para cá. Lá na Europa, não é que nem no Brasil, que nós temos 4 rebaixados. Lá nós temos 3 times rebaixados. E o senhor defende essa ideia. Por quê, presidente? É um dos critérios que estão sendo estudados para o regulamento dos próximos campeonatos brasileiros. Eu acho, Capelani, que o índice de clubes, do número de clubes para o rebaixamento é muito alto para o campeonato. Nós temos hoje 4 clubes sendo rebaixados. Acredito que o ideal seria a diminuição de um clube, e com 3 clubes, creio que seja mais justo para não apenas o descenso, mas principalmente também para o acesso. Isso você garantiria a possibilidade de que clubes que chegam da segunda divisão também tenham mais chance de permanecer na primeira divisão. Eu acredito que nenhum campeonato, conhecemos o inglês agora, e temos conhecimento de outros regulamentos pelo mundo, num campeonato tão difícil como o brasileiro, acredito que o número de 3 clubes para cair para o descenso e 3 clubes para subir da Série B seria um número adequado, ideal. Perfeito. O senhor gostou desse formato do Campeonato Paulista? Quer dizer, o Paulistão ele teve essa reformulação de 12 datas na primeira fase para 8 jogos, então quer dizer, o time que começar a oscilar no começo do Campeonato Paulista, de 2 uma, ou vai lutar contra rebaixamento para a Série A2, ou vai lutar, quem sabe, para beliscar uma vaguinha no mata-mata da competição. O senhor gostou desse formato do Campeonato Paulista? Tá bem dinâmico, não, presidente? É um campeonato atrativo, é um campeonato onde despertará o interesse não apenas da mídia, como você comentou, né, Capelani, mas do torcedor no Brasil. O Campeonato Paulista é o campeonato mais bem organizado, um dos mais rentáveis para os clubes. Foi adequado, diminuindo o número de datas e a sua própria fórmula. É uma fórmula que foi inovadora, diferente. Como você disse, os 4 grandes se enfrentarão, e nós temos um nível dos clubes do interior de São Paulo diferente de outros estaduais, muito forte. Nós temos Mirassol, nós temos Novo Horizontino, nós temos o Red Bull Bragantino, nós temos todos, vários clubes do interior muito fortes. Então, será um tiro curto, nós temos 5 jogos apenas no mês de janeiro, né? Então, praticamente você define a classificação neste mês, onde você tem
a preparação do time, o retorno das férias dos jogadores. Nós não tivemos nem como preparar bem, nós tivemos menos de 10 dias de preparação, tanto técnica como física. Então será um campeonato duro, um campeonato difícil. Nós só concluiremos o pensamento e o resultado deles ao término, né, da competição. Mas, sem dúvida alguma, é uma competição diferente e uma competição onde haverá um nível técnico muito grande. Nós, essa semana, já enfrentamos o Palmeiras, essa próxima semana enfrentaremos o Corinthians. Então, em 4, 5 jogos, o Santos já tem 2 clássicos pela frente. Mais o Novo Horizontino da estreia, mais o Guarani, que nós teremos também nesse final de semana. Então, é um campeonato duro, difícil, não apenas para os grandes, é um campeonato difícil para todos aqueles que estão disputando o Paulistão desse ano. E por mais que a gente saiba, presidente, que a situação financeira do Santos ela é muito delicada, já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, pelo menos o peixe dos times aqui de São Paulo, vamos lá, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Times, por mais que o São Paulo e o Corinthians também não tenham tanta grana assim numa situação delicada, Palmeiras também não foi forte no mercado, que está muito difícil contratar. Mas o Santos está se reforçando, anunciou recentemente Gabriel Menino ao longo da semana, mas ainda se fala de Michael do Flamengo, do Rony, do Claudinho, quer dizer... A gente sabe que tem muito empresário que usa a imprensa para poder vender. Olha lá, o Santos me procurou. Aí o jornalista vai, joga na mídia, o nome ganha uma repercussão. E aí o dirigente meio que se vê, entre aspas, obrigado a contratar o cara ou sondar. Que situação que tá, não só os atletas que eu citei, mas outros nomes que podem reforçar esse Santos, hein, presidente? Esse período, né, é um período onde empresários aproveitam a janela para expor os seus ativos, seus jogadores. É um mercado ativo. O importante, né, Capelanes, é o planejamento que foi mantido. A comissão técnica do Santos é a mesma do ano passado, que terminou a temporada passada, a direção executiva de futebol também, o grupo foi mantido, o Neymar teve a sua renovação de contrato até o final dessa temporada, trouxemos o Gabriel. Então nós temos uma equipe em formação que... ainda carece de alguns jogadores que nós estamos no mercado concluindo. É um mercado difícil, inflacionado, principalmente por causa das SAFs que estão no Brasil. Elevaram demais os níveis de valores. Ainda bem que a CBF está também com os clubes implantando a responsabilidade fiscal e financeira. É fundamental que haja esse fair play para que a gente possa, de fato, ter responsabilidade nas ações. É o que o Santos está tendo, está buscando no mercado as alternativas viáveis, porque ainda está numa gravíssima situação financeira, mas estamos tendo essa criatividade no mercado, trazendo bons jogadores, reforçando o elenco. Lógico que, se nós imaginarmos o Santos desde a segunda divisão, gradativamente o Santos vem crescendo e alcançando seus objetivos. Hoje estamos mais uma vez num calendário disputando quatro competições, era o objetivo de 2026, e com isso melhorando as nossas receitas e tendo a possibilidade. Aí, o presidente poderia contratar A, B, C, eu gostaria, lógico, eu queria ter jogadores diferentes, muitos daqueles que estão no mercado, mas o Santos não tem condições ainda de fazer muitos investimentos, mas está trazendo jogadores pontuais, jogadores de qualidade, que estão sendo sempre referendados pelo Vojvoda desde o ano passado, e acredito que o Santos está montando uma equipe forte, competitiva para as disputas desse ano. Ô, presidente, agora eu queria perguntar algo que eu acho que o senhor já participou na sua vida de 300 entrevistas, 500 podcasts, não sei quantas participações em TV, em rádio, e eu acho que nunca na história o senhor passou uma entrevista ileso. Sempre as pessoas vão perguntar do Neymar. Antes de eu falar do Neymar, eu queria que o senhor falasse sobre a relação do pai do Neymar com o Santos. Porque assim, o que se fala, presidente? A gente ficou muito tempo sem conversar com o senhor, do final do ano passado, o Santos lutando para não cair, aquela loucura toda, o senhor focou no clube. Mas agora, com mais calma, o que se ouve é o seguinte:
o Neymar só voltou ou o Neymar só renovou com o Santos porque o pai do Neymar tem nos bastidores um projeto para que possa comprar a SAF do clube, babá. Agora, nesse meio de semana, saiu aí uma informação que o dono do Grupo Caracol, que é uma rádio Caracol colombiana, poderia comprar o Santos também. Quer dizer, o nome do Santos, ele tá sempre envolvido numa questão midiática, sobretudo quando você tem um cara do tamanho do Neymar. Mas muito se fala da questão da SAF. É um caminho sem volta, a curto prazo o Santos vira SAF? Realmente o pai do Neymar tem interesse em adquirir o Santos Futebol Clube? Explica um pouquinho pra gente desses bastidores, que cada um fala uma coisa, uma conversa de maluco aqui presente. Apelanes, eu posso assegurar que o retorno do Neymar ao Brasil e ao Santos, nós já tínhamos conversado com o Neymar pai em dezembro de 2023, quando nós resolvemos a candidatura para a presidência do Santos Futebol Clube. E ali foi exposto o projeto. Foi exposto com detalhes aquilo que nós pretendíamos colocar em prática caso fôssemos eleitos. Em nenhum momento, naquela oportunidade, nós citamos que o pai do Neymar seria futuramente o proprietário do clube, até porque eu converso com o pai, entendo e conheço também o perfil e os objetivos e as propostas da NR Sport. Não existe em nenhum momento a vontade pessoal do Neymar pai e nem tampouco o objetivo da NR em adquirir o Santos Futebol Clube. São claros, nítidos e são divulgados. Ninguém esconde. Como você disse há pouco, as entrevistas nossas elas são muito transparentes, muito sinceras, verdadeiras. Em nenhum momento nós conversamos sobre aquisição com o pai do Neymar e em nenhum momento também o Neymar se interessou na aquisição do Santos Futebol Clube. O que está sendo colocado em prática são parcerias, são empresas que estão contribuindo, colaborando com esse instante de reconstrução do clube e, tecnicamente, o jogador dentro de campo. O jogador vem se recuperando, vem melhorando, terminou o campeonato com um rendimento melhor, ele está em fase de recuperação, já temos acompanhado e ele também está com a sua musculatura mais forte, não houve uma cirurgia tão séria, tão grave, apenas uma correção. Então, a expectativa, tecnicamente, também é positiva para o ano de 2026. Então, os nossos projetos, eles estão sendo colocados em prática e estão sendo concluídos de uma forma muito positiva ao Santos, tanto dentro de campo, com essa recuperação técnica do Neymar e o que ele pode ajudar a equipe, como também fora dele. Você disse há pouco que a exposição do Santos ela é diferente. Hoje o Santos ainda não possui algumas propriedades da sua camisa. Venceram, foram dadas prioridades, preferências que ainda essas empresas possuem contratualmente e o Santos, através do seu departamento de marketing, está no mercado. Aquilo que houve em volumes de valores praticado em 24 foi um planejamento diferente de 25 no ano passado e com valores e volumes de recursos financeiros diferentes para 2026. Por quê? Porque exatamente o projeto que está sendo colocado em prática no Santos é um projeto de sucesso. É um projeto que o Santos saiu da segunda divisão com gravíssimas situações em todos os sentidos, naturalmente no âmbito profissional, nas áreas internas do clube, e o Santos está sendo reconstruído, está sendo reestruturado também através dessa parceria e dos projetos que estão sendo colocados em prática com a NR Sport. É interessante ouvir isso, presidente, porque todo mundo tem o entendimento que o pai Neymar só tá lá porque quer adquirir a SAF do Santos e babá. E o senhor pega e fala agora pra gente de forma exclusiva que, palavras dele, ele não tem esse interesse. Então, que realmente o interesse do Neymar seja só focar, porque esse ano é ano de Copa e se ele estiver bem, obviamente que vai ser convocado. Agora, presidente, a gente vai abordar um pouco mais da situação do Santos na questão administrativa financeira, mas eu queria muito poder falar sobre uma situação. Até que provem o contrário, o senhor não é vagabundo, não é bandido e infelizmente no futebol brasileiro tá cheio. E o que me preocupa é o seguinte,
O senhor não vai acertar sempre, não vai errar sempre, mas o senhor busca o melhor para o Santos. Isso aí é algo inegável. O torcedor tem as restrições, às vezes reclama, critica, opina, beleza. Mas o grande problema é, o senhor assume um time na Série B, minimamente vai aos poucos organizando a casa, reforçando, melhorando o time, só que no final do ano tem eleição. E aí, às vezes, um projeto que vocês internamente estão fazendo, ele cai por terra, que aí pode chegar um lunático, gasta mais do que arrecada, coloca o Santos no buraco, como já foi feito várias vezes, e aí o Santos, ele não consegue, ele vive nesse loop eterno, um ioiô. Hora tá em cima, hora tá embaixo. Uma hora luta pra não cair, outra hora luta pra fazer um bom time. Qual é a preocupação, presidente? Quem vem depois do senhor? Isso é fundamental. Isso, sem dúvida alguma, independente do Marcelo Teixeira. É a continuidade de um projeto. É você manter a filosofia de trabalho. Né? Essa semana você deve ter visto, você deve ter acompanhado, né, Capelanes e os ouvintes da Bandeirantes, nós tivemos a visita do Verón. Aqui a Santos, né? Ele escolheu o Santos. Né? Eu ainda perguntei, presidente, foi visitar outros clubes, tem aí uma agenda marcada? Não, eu escolhi o Santos pela identidade que eu tenho com a gestão, com a maneira como eu vejo o Santos do presente, vim aqui conhecer detalhes da administração. Então, isso é fundamental. Para o Santos, é essa relação, a representatividade, a maneira como o Santos está sendo administrado e da maneira como deve ser feita a continuidade desse projeto. O Marcelo Teixeira tem obrigação, necessidade de permanecer? Não precisa. Nós precisamos manter a profissionalização interna e com isso, a tendência de que você continue colocando em prática, porque senão vem uma outra gestão. E com isso, é o que tem acontecido no Santos nos últimos tempos. Nós temos tido presidente de 3 em 3 anos, assume o presidente, critica a gestão anterior, muda radicalmente tudo aquilo que estava sendo feito e com isso são interrompidos processos. O que não pode acontecer num clube, ainda mais do porte, da grandeza do Santos, que está dentro desse processo de reestruturação. Então é fundamental que o Santos mantenha a filosofia de trabalho independente do nome do Marcelo Teixeira. Exato, quem vem depois? Essa é a pergunta que o torcedor se faz, porque a situação financeira do Santos, acredito eu, presidente, gostaria que o senhor atualizasse pra gente, ela é delicada, é uma situação muito delicada. O Santos vem aí de um rebaixamento pra Série B, que cai receita, um monte de problema, dívida a curto prazo, aí transfer ban pra lá, transfer ban pra cá, tem que se virar nos 30. Então, presidente, a situação financeira do Santos, como ela ainda é? Ela é delicada, ela é complicadíssima, ela tá caótica, ela tá controlada, administrada ou ela tá de boa, presidente? A situação é gravíssima, Capelanes, porque a situação financeira já era muito difícil em 2023 com o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, ela se complicou ainda mais a partir do momento que o Santos caiu para a segunda divisão. Com isso, o Santos teve apenas 2 competições em 2024, tinha previsto 4 competições. O orçamento foi muito, mas muito comprometido pelos números financeiros. E com isso você tem, além da questão da diminuição de receita, nós temos também os juros dessas dívidas. O Santos tem hoje como um dos valores mais altos do endividamento o Profut, né, que todos os demais clubes também aderiram, reconhecendo as suas dívidas do passado. O Santos tem uma dívida alta desse passado e mais do que a dívida são juros, correções monetárias que a cada ano eles aumentam com aquilo que está no passivo do Santos. Isso que nós temos que ter uma preocupação e é o que nós temos atacado demais. Nós temos antecipado as questões inerentes a acordos que a gente tem feito com clubes. Nós estamos próximos de um transfer ban junto ao Arouca de Portugal. Nós tivemos o nosso recurso negado na FIFA. Nós procuramos
o Arouca o ano passado. Nós pedimos ao pai de um dos integrantes aqui do Comitê de Gestão, Daniel Alves, que é português, ele foi a Portugal na tentativa de um acordo com o Arouca, mas não fizeram o acordo com o Santos. Preferiram esperar a decisão que já estava tramitando por causa da dívida que aconteceu antes da nossa gestão. Então é o que eu digo, essa dívida ela é 10 com aquilo que não foi cumprido em anos anteriores, ela não é mais 10, ela tem 10, mais 2 de juros, mais 1 de correção monetária. Esse é o problema do passivo do Santos. E com isso nós temos próximos de um outro transfer ban. Aí você faz uma negociação envolvendo um atleta como Souza ao Tottenham, num bom valor financeiro, permanece com 10% dos direitos futuros com o jogador, uma transação, porém, você já tem praticamente comprometido parte dessa receita. Claro. Que poderia ser em investimento e não é. Ela tem que cobrir dívidas, tem que cobrir... Nós já sabíamos disso, Capelanes. Nós, quando voltamos e colocamos nosso nome ao quadro associativo, sabíamos que íamos correr esses riscos, nós íamos ter dificuldades, problemas a enfrentar, mas nós temos que ter essa coragem, competência, estar bem cercado de profissionais como nós estamos, com a EXA, um grupo de profissionais que está estudando toda essa dívida para que o Santos encaminhe os acordos da melhor forma possível. Ela não é rápida, não é assim num estar de olho, de um piscar de olhos que você vai de um dia para o outro resolver. Mas nós estamos no caminho certo, nós temos aí o aumento de receitas, nós estamos equilibrando as despesas, nós temos essa possibilidade de acordos e com isso o Santos ir equacionando a sua dívida. Só para você ter uma ideia, Capelani, só no ano de 2024 nós pagamos cerca de 125 milhões de transfer ban. No ano de 25 nós tivemos menos problemas, mas já estamos iniciando 26 já com vistas a esse transfer ban do Arouca. Então, nós temos que resolver essas questões, nós temos que enfrentar de frente e ir pagando e equacionando essas dívidas. Não é fácil, realmente não é fácil. Fazer futebol não é fácil. Sem dinheiro, então, misericórdia. Agora, presidente, algo que pode dar um dinheiro para o Santos, é o que você fala também, que já virou uma lenda urbana, é a Arena do Santos. A parceria com a W Torre. A pergunta que o torcedor se faz todos os dias. Presidente Marcelo Teixeira, essa Arena do Santos, sai ou não sai do papel, presidente? Nós tínhamos aí o memorando de intenções que findava, o seu prazo era 31 de dezembro de 25. É um contrato de construção e um contrato de locação. E com isso nós concluiremos as negociações com a W Torre para que a gente possa colocar em prática, divulgaremos com antecedência os planos de negócios e finalmente nós divulgaremos também a nossa tão sonhada arena na Vila Belmiro. Presidente, o senhor sabe que a gente já debateu várias vezes aqui nos nossos programas esportivos. Eu defendo, o Pretzel também, nós defendemos a ideia do Santos jogar cada vez mais em São Paulo. Mas o Santos é de Santos. Não, o Santos é do mundo. E para mim, não vou mentir para o senhor, presidente, o Santos deveria ter uma arena aqui em São Paulo, ou nas proximidades. Vou dar um exemplo, Diadema. Fica entre aspas no meio do caminho, para a galera que vem da Baixada, para a galera aqui de São Paulo, região metropolitana. O senhor consegue colocar uma quantidade gigantesca, fazer receita, ganhar dinheiro, ter mais projeção, ter um estádio talvez até maior. É muita loucura pensar isso, presidente? É impossível uma arena de Santos aqui em São Paulo? Não acho impossível. É que quando nós assumimos, nós tínhamos esse projeto que está praticamente há 5 anos, né? Não foi na nossa gestão, começou em 2 gestões anteriores e está finalizando esse projeto na nossa, porque referendado pelo quadro associativo. Nós temos um entendimento com a Prefeitura de São Paulo para a escolha, a opção de uma área em São Paulo. Primeiramente, nós temos a opção dessa área com a finalidade de um centro de treinamento. Está tramitando na Prefeitura
a autorização de uso para essa área, mas ela, lógico, se nós tivermos parceiros, se nós tivermos a possibilidade de um investimento que não seja o sem treinamento e seja uma outra finalidade como um estádio, é muito difícil, né, Capelanes, hoje você ter um projeto de uma nova arena em São Paulo. Mas não é inviável, não é impossível. Mas nós temos um projeto para São Paulo para um novo centro de treinamento para a base. Interessante, presidente. Agora, o Santos entra em campo hoje contra o Guarani e, obviamente, que o torcedor ele espera novos nomes, né? Eu citei alguns outros nomes, aí já começa a aparecer Vitinho, o jogador que estava no Inter, mas talvez tenha subido no telhado. Quer dizer, dá para o torcedor esperar nos próximos dias novos nomes anunciados para que o Santos possa se reforçar, montar um bom time, um bom elenco para a sequência da temporada dura de 2026, presidente? Nós estamos no mercado. O mercado está ativo, o Santos está fazendo algumas ações, algumas medidas, acordos também com alguns jogadores na possibilidade de um pré-contrato, e estamos também com vistas a algumas negociações entre os clubes. Eu acredito que o Santos vai se reforçar, tem possibilidade também de trazer alguns reforços visando essa difícil temporada de 2026, Capelani. Perfeito. Presidente Marcelo Teixeira, eu quero agradecer demais. O senhor sabe que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pelo trabalho, pelo senhor. Só fiquei triste com uma coisa com o senhor. O senhor deveria ter liberado o Cauã Basile pro meu Atlético Paranaense, presidente. Pegou ele de volta, pô! Aqui a gente não perde tempo, né? Não dá para perder tempo, ainda mais com uma joia, com uma base. A gente tem essa preferência sempre de manter as nossas joias. Lógico, ele ainda não é uma realidade, mas era importante o Santos manter o Cauã como outros jogadores. Você vê, Capelanes, rapidamente, o Santos é isso, né? Disputa a Copa São Paulo desse ano, né? E temos um jogador como o Nadson, né? A gente vê algumas equipes sempre priorizando a disputa do título da Copa, coloca jogadores já com 19, 20 anos. Nós temos um menino, Nadson, um talento de jogador, jogando a Copa São Paulo com 15 anos. Então, vejam como são as coisas no Santos, né? E é fundamental continuar assim, você ganhar fases e esses jogadores por isso. A gente fala, mas como pode o Raio, mais uma vez, chegando no profissional, chega também por esse trabalho, um trabalho que é feito na família, um trabalho que é feito no atleta, para que ele chegue em melhores condições, com mais experiência, para envergar a camisa profissional do Santos Futebol Clube. Mas é um prazer sempre participar com vocês nesse domingo, estamos sempre à disposição, Capelano. Obrigado, presidente, um ótimo ano para o senhor, muita saúde e viva o Santos, o maior clube da terra. Obrigado, presidente. Um abraço a você e a todos.